Tudo se inicia quando Antônio Costa Câmara dá à sua filha Terezinha Costa Câmara Ferroni uma chácara chamada Olhos d'Água. Terezinha, após encerrar suas atividades na rede estadual, resolveu construir uma escola no lugar da antiga chácara, pois sempre teve paixão por ensinar. O nome da escola é Tema. Foi inspirado no T de Terezinha, Má de Márcio, Marília e Mariana. Após muito esforço, Terezinha decidiu que optaria pelo material do sistema objetivo, que se mantém até os dias de hoje. A escola só foi ser inaugurada em 1995 com o ensino fundamental e posteriormente em 1997 com o ensino médio. Na escola havia um time de futebol, um masculino e o outro feminino. Destaca-se que as meninas eram muito esforçadas e dedicadas, e os meninos eles ganharam o título de campeões de futsal na quadra do Doce Vida. A escola fez algumas viagens, como Santa Rita do Passa Quatro, em 1996, Barra Bonita, em 1997 e Poços de Caldas, em 1998. A escola também levou os alunos para o programa Livre, em que o apresentador era o Serginho Groisman, que é o mesmo que apresenta Altas Horas. Em 1999, eles voltaram lá. Em 1999, eles também foram para Ouro Preto. Essas e muitas outras viagens foram feitas pelos alunos do Colégio Tema durante os 30 anos de funcionamento. Chaco, o show dos alunos do Colégio Objetivo. Chaco era uma apresentação que alguns alunos da escola participavam, como danças ou outras apresentações. Alguns alunos formavam uma banda que tocava nos chacos. E os ensaios eles eram na boate do Peixinho ou na casa de algum aluno, e depois eles se apresentavam na quadra da escola. Boa tarde, meu nome é Marcela Saldi Vaciloto e eu estou aqui no Colégio Tema Objetivo há 30 anos. Eu comecei aqui com 7 anos, na minha primeira série, né? Antigamente falava série, hoje que mudou para ano. E eu entrei aqui na primeira série e a minha primeira professora foi a Dona Terezinha, aqui, depois foi a Tia Cecília, Dona Ângela, Dona Cleusa. E aí fui pro sexto ano, quinta série, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro colegial, me formei aqui, fiz letras, porque eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei do ambiente escolar, né? Comecei a trabalhar aqui no primeiro colegial, eu tinha 16 anos, eu era assistente da tia Denise, fiquei lá por 3 anos sendo assistente, 3 anos. E depois comecei a pegar aula de inglês, porque quem dava aula de inglês aqui era a Mariana, filha da Dona Terezinha. E ela foi para os Estados Unidos morar lá e a Dona Terezinha me ofereceu: Marcela, quer pegar essas aulas, ver se você gosta? E fui pegando, comecei pelo Infantil 2, no outro ano fui para o Infantil 3, no outro ano 4. E cheguei até o terceiro colegial, terceiro ano do ensino médio, como professora de inglês. Hoje eu dou aula de inglês aqui para os pequenos, né, do primeiro ano ao quinto. E dou de português também no sexto e no nono ano, tá? Gosto muito de trabalhar aqui, gosto muito das pessoas que trabalham aqui comigo. Na verdade, a escola para mim é mais que uma casa, é uma família. Eu fico mais tempo na escola do que na minha casa, na verdade. Considero as pessoas que trabalham aqui partes da minha família. E é isso. Acho que professor, né, para ensinar, você tem que ter um dom. E é um dom de ter paciência, dom de gostar. E temos esse dom aqui no Colégio Tema. E gosto muito de trabalhar aqui, gosto muito de estar todos os dias aqui, tá? E eu falo que eu não me vejo sem vestir o uniforme do Colégio Tema Objetivo, tá? Então é isso. Obrigada. Ainda que anacrônicas as Odisseias, alevanto uma pedagogizante epopeia, uma lição para lá de Nando Pessoa. Afora o sangue português, Costa Câmara na veia velejando, Terezinha cartilhou que o ensino é que torna tudo preciso, a certeza do acerto e ou da correção do erro, uma precisão além da navegação. Esquadrinhou o que seria da alma cada vez mais pequena a cada novo mundo. Educá-la é o que mais vale a pena. Tal pensamento foi leme e liame,
rumo ao Oriente-se, hemisfério da cognição. A mercância das Índias deixou para trás. Especiarias e o ouro constitui outro Oriente. Desasnou o desconhecimento. Nas tormentas, de pés na proa, disciplinou o perigo e o abismo da docência e da discência. O périplo alfabético tornou-se indolor. Todos cruzaram o letivo bojador. Bem cá, a quem dá dor. No mesmo tom de voz, corrigiu capitão de fragata, jesuíta, morixaba, mameluco, cafuso e muito branquinho afidalgado. No seu comando, eu, grumete da sua epopeia, descobri um tesouro mais valioso do que o ouro. Os acertos da sua tripulação, na prática docente na vida, decorre da sua cartilha. Terezinha Costa Câmara Ferroni, nosso guia e inspiração. Thiago Fassi, eu estudei aqui no Colégio Objetivo de 1999 até 2001, no ensino médio. E depois voltei para cá em 2014 como professor e estou aqui até hoje. Bom, além das ótimas aulas, do conteúdo, dos professores e das grandes amizades que eu carreguei para a vida inteira, aqui na escola a gente tem muitas histórias lendárias, né? Então uma delas aconteceu comigo, em que eu estava tendo aula ali onde hoje em dia é o berçário, e a turma da sala de cima estava fazendo bagunça e a dona Terezinha passou para dar uma bronca. Só que quando ela passou pela janela, eu estava em pé segurando uma galinha de borracha na mão. Ela parou, entrou na nossa sala, tirou a galinha da minha mão e saiu, porque ela precisava da bronca na outra turma. Só que quando ela entrou na outra sala, ela esqueceu que ela estava com uma galinha de borracha na mão e ela deu a bronca o tempo todo, assim, ameaçando sobre a galinha. E eles falaram que foi a bronca mais engraçada que eles já tomaram na vida, sem poder ir, porque ele sempre respeitou muito a dona Terezinha. Olá, meu nome é Giovana Chiodi, eu sou tia da Alice. E eu estou gravando esse vídeo a pedido da Alice para falar um pouco de como era a escola Objetivo quando eu estudei entre 98 e 2000. Eu entrei na escola para fazer o meu segundo colegial e eu imagino que a escola não era muito diferente do que ela é hoje, né? Tinha a mesma quadra, o mesmo pátio, acho que só não tinha aquela parte do colégio. Minhas matérias também acredito que sejam as mesmas que as crianças têm hoje. Eu tinha história, geografia, matemática, inglês, biologia, filosofia, física e química, não sei se eu já falei. E a gente começava a aula das 7h30 até meio-dia. A gente também tinha aula de educação física, eu lembro que eu gostava bastante, porque a gente tinha um time de futebol feminino que era muito dedicado, não era muito forte, mas muito dedicado, e às vezes a gente ia jogar contra outras escolas, em Ribeirão Preto até. Eu também gostava muito das festas que tinham na escola, como a festa junina, sempre foi minha festa preferida. Eu tenho muitas boas lembranças da escola, da dona Terezinha, das meninas, da Mariana e da Marília, dos amigos que eu fiz nessa época. Muitos meus amigos hoje eles continuam em Jardinópolis, viraram advogados, dentistas, né? Hoje são mães, pais e eu fiz então o segundo e terceiro colegial, onde eu estudei bastante porque eu queria passar numa faculdade pública e eu acabei não passando no terceiro colegial. Eu fui para Ribeirão Preto fazer o cursinho e eu passei depois alguns anos num curso na Universidade de São Paulo, um curso de Relações Internacionais. E hoje eu trabalho na ONU, em Genebra, eu moro pertinho aqui na fronteira, na França. Tenho 2 filhos e é isso. Olá, tudo bem? Aqui é o José Eduardo Gomes Júnior, o Fofo. Eu vim aqui com muita alegria falar um pouquinho sobre o Colégio Tema Objetivo. Uma história que me marcou, dentre várias vividas ali, no meu período de aluno do Colégio Objetivo, sem dúvida alguma foram os festivais, os shows dos alunos do Colégio Objetivo.
inclusive um grande amigo, que é pai da Alice, o Camilo, fazia parte da banda de rock, tocava no Chaco e cantava muito bem, inclusive músicas do Legião Urbana, de forma brilhante. Fica inclusive a dica aqui para sugestão para a escola, quem sabe voltar com esses shows, revelando novos talentos em Jardinópolis aí, dentre os alunos do Colégio Objetivo. Eu fico feliz em participar desse momento, a escola completando 30 anos, eu faço parte da primeira turma de formandos do colegial, a primeira turma de colegial do Colégio Objetivo, hoje o ensino médio é a minha, lá em 1999, e com certeza tudo que eu vivi na escola, com os professores, principalmente com a querida Dona Terezinha, que sempre me tratou super bem, sempre esteve ao meu lado em tudo que eu fiz e dependia de parceria da escola. Então foi fundamental para que hoje eu me tornasse um advogado aqui na cidade. Hoje estou como vereador ainda na Câmara Municipal e tudo isso muito por conta daquilo que eu aprendi no Colégio Objetivo, não só como aluno, mas também como uma pessoa para a vida, né? Lições para a vida. A escola foi muito importante para mim e eu tenho um grande carinho por ela, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Olá, eu sou a Mônica, sou irmã do Juninho e da Giovana Chiodi, sou casada com o Camilo, todos também foram alunos do colégio. Sou a mãe do Danilo, que já se formou, do Pedro, da Alice, do José, do Lucas, da Luísa, do Thiago, do Matheus e do Davi, que são todos alunos do colégio. Eu entrei no colégio em 1995, né, logo que ele inaugurou, e foi uma época muito gostosa, né? De manhã tinham apenas 3 turmas, que era a 3ª série, a 5ª série e a 6ª série. E isso permitiu uma integração muito grande, né, entre os alunos de todas as séries, né? Então todo mundo era muito amigo. E com o tempo, né, com o passar dos anos, a Dona Terezinha foi abrindo, né, as séries subsequentes, né? Na verdade, ela abriu um ano na frente da 6ª série, né? Que foi a 7ª série. E aí a gente foi, assim, essa turma toda foi por um longo tempo, né? Caminhando todos juntos, todos muitos amigos. Praticamente todo final de semana a gente tinha ou um churrasco ou uma festa de aniversário. A gente sempre tinha alguma coisa, sempre mantinha todo mundo essa amizade. O que eu gostava muito do colégio era o Chaco. Eu acho que era um festival muito gostoso que tinha. A gente se preparava muito para ele, né? Então tinham várias apresentações dos alunos. E eu lembro que vinha alunos do Colégio Objetivo de Ribeirão, né? Vinham para assistir o nosso show. Foi uma época muito gostosa. Os ensaios que a gente realizava, todos sempre muito unidos. Gosto muito da história, a história que eu acho que eu lembro bastante, assim, foi de uma excursão que teve para São Paulo, né? E eu lembro que eu acho que ia as 3 séries mais adiantadas, né? Que aí pegava a minha, porque eu sou da 3ª turma, e sobrou vagas e chamaram alunos das séries menores, e um desses alunos que foi meu irmão, né? E eu não queria que ele fosse na época. E ele foi, e ele era muito arteiro, assim, e eu reclamei muito que ele ia. E aí a minha mãe falou, tudo bem que ele ia, com a condição de que eu ficasse num canto do ônibus e ele em outro. Então, durante essa excursão, ele ficou boa parte do tempo sentado na frente, e eu lembro que ele sentou junto com a Mariana. E aí depois, ele acabou de tão, né, ele perturbava tanto que ele acabou brigando com a Mariana, e a Mariana mandou ele sentar lá pro fundo. Então eu achava que ele estava com a Mariana achava que ele estava comigo, e no final ele acabou ficando no posto. Nós viemos embora e ele ficou no posto na estrada. E assim, o que mais me chamou a atenção foi a resolução, né, que ele teve, assim, porque na época, acho que isso foi em 98, né, a gente não tinha, né, ninguém tinha celular. Tinha uma pessoa só no ônibus que estava com celular. E o meu irmão, ele ligou na casa dessa pessoa para pedir para a mãe dessa pessoa ligar no celular dela para avisar o ônibus que ele tinha ficado no posto. E aí a gente ficava assim, né, como um menino tão pequeno, né, como que ele foi muito esperto para resolver a situação, assim, porque eu acho que eu ia ter começado a chorar, não ia saber nem para quem que eu ligava, né. Mas é uma história, assim, que a gente sempre conta, né, que a gente sempre relembra em casa. É muito gostoso quando a gente se reúne nos finais de semana na casa da minha mãe, a gente ficar
lembrando das histórias da época do colégio. Tenho um carinho muito especial pela Mariana, pela Marília, pelo tio Márcio, pela dona Terezinha, que foram pessoas que sempre me acolheram, né? Sempre acolheram a minha família na escola. Tenho somente gratidão por todos eles e sou muito feliz pelos meus filhos estarem fazendo parte, né, desses 30 anos da escola. Muito obrigada a todos pelo carinho e pela acolhida com a minha família. Meu nome é Mariana, eu comecei a estudar aqui no Colégio Termo Objetivo em 1995, na sexta série, antigamente era conhecido como sexta série, e formei, né, no ensino médio aqui em 2020. Muitas mudanças aconteceram. 2020. Você se formou? Não, em 2000. Pode colocar, não importa não. Em 2000, né? E a escola, quando iniciou, era só esse prédio aqui de cima, né? Tinha essas 4 salas, descia e era o pátio. E a quadra foi construída depois, não era coberta, e depois foram tendo as expansões aí. O mais interessante, né, nesse período que eu vivenciei aqui na escola foi as viagens, né, as viagens culturais que a gente fez, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, além de algumas outras para São Paulo. E antigamente o Objetivo tinha um show interno do Colégio Objetivo, que chamava Fico, então a gente sempre ia e tinha várias bandas famosas, né? Então era bem interessante. Muitas bandas, né, famosas começaram nesse Fico do Colégio Objetivo. A Mariana chegou aí, eu não cheguei a participar porque eu sempre fui mais nova, sou mais nova, né? Eu entrei aqui também igual a Mariana, em 95, na 4ª série, minha professora era a Dona Cleusa, era uma sala pequena, a gente tinha só 11 alunos. Então, assim, nós aproveitamos muito, nós aprendemos, assim, muito, né? Eu me formei em 2002, quando eu saí daqui da escola, em 2002, eu já passei na Unesp de Araraquara e voltei para Jardinópolis em 2008, por aí. E nesse tempo que eu estive na escola, muitas coisas nos marcaram, né? As gincanas que aconteciam com as outras escolas lá no centro esportivo. Nós tínhamos também um time de futebol que a Mariana jogava, a Mônica, sua mãe, jogava, tinha a Giovana, a Flávia. A gente ia em outras cidades, jogava com outras escolas. A gente não jogava muito bem não, mas a gente se arriscava, né, a jogar um pouquinho. A viagem mesmo para Ouro Preto foi muito legal. A gente aprendia muito, se divertia muito, curtia muito. Nós fomos também para o programa Livre. Acho que eu fui só uma vez, mas eu acho que a escola acabou indo mais que uma vez. Então, assim, eu fui muito legal. Tinha muita integração entre os alunos de todas as salas. Não tinha assim, era a minha sala ou a sala de fulano. Eram todas as salas amigas. Então, quando a gente saía todo mundo junto. Às vezes fazia algumas coisas lá em casa, e os alunos e os professores. E assim, a gente, nesse decorrer do tempo, nós vimos a evolução da escola. Também só tinha esse prédio principal, não tinha essa sala que nós estamos. A fachada era diferente, não tinha ar-condicionado nas salas, a gente não tinha internet. O máximo que nós tínhamos era um computador para usar, para aprender algumas coisinhas bem básicas, né? Os trabalhos que a gente fazia eram todos à mão. Quando não tinha os livros aqui na escola, nós íamos para a biblioteca municipal também para fazer os trabalhos. Tinha os charcos, né, Mariana, aqui na escola, e era muito legal. As pessoas, a gente descobria também talentos.
O que não existe mais, mas que quem sabe a gente consegue resgatar, era a fanfarra. Então, assim, nos desfiles do 7 de setembro, todo mundo até hoje lembra quando o objetivo passava, né? Dos alunos, a educação, a fanfarra, que era muito boa também, os porta-bandeira. Então, assim, a gente sempre fazia coisas assim diferentes e que chamavam a atenção do público. Então, assim, foi um tempo feliz que nós vivemos aqui, muitas memórias afetivas, muitas amizades e uma educação, né, de qualidade. É o que nós tentamos manter hoje, né? E que vocês tenham essa experiência gostosa e boa que nós tivemos. Que aproveite não só a parte pedagógica, mas esse envolvimento com os alunos, esse envolvimento com os professores, criando ciclos de amizade, porque a escola é isso, a escola é vida, né? E que bom que nós estamos aqui podendo vivenciar esses 30 anos de história. E aí vale a gente ressaltar que é muito gratificante a gente ver que filhos, pais, né? E acho que já deve ter até netos, né, de quem formou aqui, estudando aqui. Então, isso demonstra, né, o quanto a nossa instituição é forte, reconhecida, né, e tem uma credibilidade muito grande dentro não só, né, dentro da sociedade jardinopolense, mas como a região aí. Pessoal, hoje vai ser uma tarde muito especial aqui na nossa escola. Nós vamos receber as 2 mulheres que foram as primeiras a matricularem seus filhos aqui no Colégio Tema, lá em 1995. Olá, eu sou Eliana, mãe da Caroline e da Lívia. E eu estou aqui hoje para parabenizar essa escola que nós pedimos tanto para a Terezinha quando ela estava para se aposentar, porque ela trabalhou muito tempo, né, nas escolas do estado, e a gente queria muito ter uma escola particular aqui e que uma pessoa que gostasse do que fazia. E a Terezinha, ela amava a profissão dela, como pessoa, como mãe, como mulher. Ela foi um exemplo pra gente, que ela foi amiga dos meus pais. O pai da Marília era amigo do meu pai, a mãe, amiga da minha mãe. E assim, é uma continuidade, né? Os pais que eram amigos, os filhos ficaram amigos, e a amizade minha com a Roseli Chiotti também nasceu dos nossos filhos na escola. Então foi sendo uma família, passando de pai para filho. E a Terezinha, a gente pediu tanto, a gente se reuniu os pais pedindo, que ela fazia um bom trabalho na escola do estado, e a gente conseguiu matricular o Júnior e a Caroline na classe dela no estado, e a gente pedindo para que ela abrisse uma escola particular. E ela falou assim: vocês acreditam em mim? A gente, nossa, e como? E a gente acreditou nela, e ela acreditou na gente. E aí, assim como a gente, vieram mais mães que também conheciam pelo seu trabalho, e hoje tem essa escola maravilhosa que é, onde a filha também se envolveu e trabalhou no mesmo sentido, sendo mãe aqui na escola, sendo presença, sendo presente sempre. E isso faz total diferença numa escola que é humana, uma escola que é família. Porque às vezes as escolas podem ter um preço altíssimo de mensalidades, mas ser vazias, a criança ser vista só como um número. E as nossas crianças aqui são vistas como filhos. Porque a Terezinha, quando a gente deixava as crianças ali na escola, quantas vezes eu não estava muito bem, e ela percebia que eu não estava bem, porque eu estava atravessando uma fase difícil na minha vida. E ela falou: pode deixar comigo, Eliana, daqui pra dentro é comigo. E eu deixava na confiança, porque eu sabia que ela era mãe e que ela ia fazer pelas minhas filhas o que eu não podia fazer quando elas estavam aqui. E até era
como vou falar, as crianças saíam dos problemas que nós estávamos passando e esqueciam um pouco e viviam aqui com a mãe da escola, que era a Terezinha. Então isso não tem preço. Porque você pode estudar numa escola maior, numa escola que tenha, às vezes, muito mais recurso, às vezes, muito mais tecnologia, muito, e não tem essa tecnologia que atinge aqui o coração. E isso são poucos lugares que tem, poucas pessoas que existem. E nós tivemos a sorte e as bênçãos de Deus por ter uma escola dessa, por formar os nossos filhos, por formar pessoas de bem. E assim como os nossos netos, que também passaram por aqui, que também as mães tiveram problemas e elas sempre acolhiam. E que a Marília continua um legado, né? Ela continua acolhendo, sendo mãe, vendo o que está acontecendo, porque a criança não é só a criança, não é só o aprendizado da escola, tem todo um meio que é o que a criança está vivendo em casa, as situações que ela está passando, às vezes pode ser por uma doença, às vezes pode ser por um problema de relacionamento dos pais, e que aí, quando a escola acolhe, a criança continua produzindo, ela tem o espaço dela, ela não é separável porque ela não está rendendo. A criança é abraçada pelos profissionais e pelos pais. E eu só tenho a agradecer. E os meus netos estão aqui, as minhas netas estão aqui. E eu tenho uma neta que minha filha mudou para Brodowski. E qual escola que ela escolheu? Esta escola. E ela tá lá. A Larissa, que ela tem 1,83 m, e a Marília chama ela de Laricinha, até hoje. Então, e ela ama a escola. Assim, ela não trocaria a escola dela por estudar em outra escola. E ela já tá no primeiro colegial e tá lá, firme e amando a escola, onde é tratado como filha também. Boa tarde, eu sou a Roseli. Como a Eliana já explicou bastante aqui, a nossa experiência foi uma coisa assim maravilhosa, né? Com a abertura dessa escola. A gente sempre quis que as crianças tivessem um bom acompanhamento escolar, a gente sempre incentivou muito as crianças a estudarem, né? E a Terezinha foi professora do meu filho, do Júnior, no primeiro ano. E a partir disso, como a gente gostou muito do método, da maneira como ela cuidava das crianças, da maneira como ela conduzia as aulas, de como ele estava assim, tendo um aprendizado de boa qualidade, a gente falou, por que você não abre uma escola, né, para ter um diferencial? E ela falou realmente que quando ela aposentasse, ela faria isso. E não demorou muito, porque quando o Júnior foi para o terceiro ano, ele já foi matriculado aqui. E eu tenho assim, orgulho de dizer que eu sou uma das primeiras pessoas que confiou nesse trabalho, né? Matriculando meus 2 filhos, que é o Júnior e a Mônica. A Giovana não tinha ainda aberto turma para ela, então esse espaço ela ficou estudando em outra escola. E depois, quando chegou a época dela, ela veio também para cá. E o que eu tenho a dizer sempre é um carinho imenso que a gente sempre teve pela Dona Terezinha, por todo o amor, por todo o cuidado que ela teve com os meus filhos, pelo acolhimento, né, que ela teve principalmente com a Mônica. E, enfim, eu tenho como não ficar emocionada em lembrar de tudo isso. Ela realmente foi uma pessoa assim, especial na vida da gente. Somado a isso, né, eu tenho a confiança nossa é tão grande, a confiança dos meus filhos também, que eu tenho, né, 9 netos que estudam aqui também. Um já se formou, já também está no ambiente já profissional, e hoje tem 8 netos aqui na escola. Isso só demonstra realmente a nossa confiança nessa instituição, a nossa confiança no legado que a Terezinha deixou para as meninas, principalmente a Marília, que está à frente.
E o que a gente fala é a gente torce para que as coisas aqui sempre estejam para cima. E eu queria também ressaltar hoje uma coisa que eu acho muito importante e que eu converso às vezes com várias pessoas, é essa atenção especial que está sendo dada para as crianças que têm alguma dificuldade. Ou seja, eu tenho contato com várias pessoas e eu vejo em outras escolas que não tem essa atenção. E isso eu acho muito importante. E a Marília tem conduzido isso muito bem e tem tido bons resultados. A gente tem essa experiência de bons resultados. Então eu não sei nem mais o que dizer, porque eu fico emocionada. Realmente, assim, a última vez que eu conversei com a Terezinha, bem lembrado pela Eliana, a gente encontrou ela lá no shopping e ela toda sempre sorridente, feliz. Eu falei para ela que ela estava bonita com aquele cabelo branco. E ela lembrou do meu neto, do Titi, da Tetê, veio falar com muito carinho deles. E é uma coisa que a gente jamais vai esquecer. A minha família é muito grata à Terezinha, pela formação, pelo cuidado, pelo carinho que ela teve com os nossos filhos. Meus 3 filhos estudaram em escolas de primeira linha, hoje são profissionais conceituados, e tudo isso a gente deve a essa base que eles tiveram aqui. Muito obrigada, Terezinha, onde você estiver, eu sei que você está olhando aqui por todos nós e cuidando para que o seu legado permaneça por muitos e muitos anos. Agora são 30 anos, né? Daqui, quem sabe, para os 50 anos a gente volte aqui, se Deus quiser, eu e a Eliana, para falar sobre os netos e quem sabe já os bisnetos. Eu agradeço esse convite das meninas e eu desejo sucesso nesse trabalho que elas estão fazendo.